Papai, derrama sobre ele o Espírito Santo, Deus. Ah, Senhor da glória, meu Pai querido, Pai amado, eu creio, Pai, que a tua palavra, papai, vai ser falada na boca dele, vai penetrar sobre os nossos corações, Deus. Usa ele, Deus, poderosamente, papai, que o homem diminua, Senhor, mas que tu cresça sobre ele. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo, papai, a tua santa palavra, e que assim seja feito em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Nem precisou sair lá. Glória a Deus. Também. Só da amada igreja capaz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória. Glória a Deus. Está com eco aí, irmão Francisco. Acho que Oh, eu... glória. Acho que eu... Glória a Deus. Amém, meus amados irmãos que estão com a palavra do Senhor. Vamos estar abrindo ela no livro de Romanos. Romanos, capítulo de número 11. Romanos 11 e versículo de número 36. Romanos 11 e versículo de número 36. Glória a Deus. Amém? Romanos 11, versículo de número 36. Último versículo do capítulo 11, que diz assim. Glória. Amém. Deus abençoe. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Pode tomar assento, meus amados, em nome de Jesus. Essa palavra, eu dei um título a ela sobre glórias ao Criador. Lembrando que a gente está num culto de família, um mês profético, né? Do plantio à colheita. E essa palavra começa com a criação de Deus, né? Falando do Criador. E essa história se inicia com o princípio de tudo, né? A criação do homem. E a palavra começa a falar que a primeira criação de Deus foram os anjos, né? Todas as, vamos dizer, hierarquia angelical. E na criação de Deus, tudo era para louvar ao nome dele. Toda a criação dele foi feita para que o nome de Deus fosse louvado. E lá no livro de Isaías, mais especificamente Isaías capítulo 14, vai falar que um dos anjos, né, que a gente conhece, chamado Lúcifer, que quer dizer o príncipe, né, do sol, o príncipe da luz, ele diz essas palavras: eu subirei ao céu, e acima das estrelas estarei o meu trono, ou seja, exaltarei o meu trono, exaltarei o meu reinado. E no monte da congregação me assentarei, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então ali a gente começa a ver que a criação de Deus, não por ele, mas começa a dar errado. Ali começa a surgir uma guerra, começa a surgir uma disputa com Deus. E nessa exaltação, né, dos anjos em pró a glória de Deus que não se divide. Você conhece a história? Satanás, Lúcifer é lançado, né, ao abismo. E logo depois dessa afirmação, desse contexto da Bíblia, começa-se o jardim. Satanás é lançado ao inferno antes da existência do plano de Deus. E você conhece a história. E Deus, a princípio, né, lá em Gênesis, começa, né, a criação. Criou o sol, criou a terra, e a terra era sem forma, vazia, e o Espírito pairava sobre ela, e ele dá ordens para a separação entre as águas,
e os céus, e ali ele constrói, né, as estrelas e tudo que existe, até a criação chamada homem. E quando Deus cria o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, e coloca no jardim para quê? Para que o nome dele mais uma vez fosse... Eu quero que você aprenda no dia de hoje, meu amado, esse conceito do para que da minha e da tua existência? Glorificar o nome de Deus. É só para isso que eu e você fomos criados. Só para isso. Só para isso e nada mais. Lúcifer também foi criado para isso. Mas se rebelou. Ele achou que a glória que ele poderia estar dando a Deus, ele poderia estar o quê? Recebendo para ele. E a gente começa a entender que o plano de Deus sobre o homem, da existência do homem, passa a ser abalado por causa da inveja de Satanás. Porque ele viu que a criação de Deus passa a dar certo. Né? O homem começa a dar... O que era o trabalho do homem no jardim? Era dar nome aos animais, cuidar do jardim, né? Talvez apacentar, estar ali de prontidão. E Deus falava com ele toda a viração do dia. Todo dia Deus descia na viração do dia e falava com o homem, tinha contato com o homem, e ali tinha um diálogo, e talvez ali Deus falava: Adão, o que você fez hoje? Olha, hoje eu visitei 10 animais ali, coloquei o nome dos 10. Nossa, é verdade, Adão. Você viu que aquele ali eu coloquei uma tromba? Eu vi então, aquele lá eu chamei de elefante. Você viu aquele outro lá que é listradinho? Sim, mas ele é preto e branco ou é branco de listar preto? Então, aquele lá eu achei, olha, não só eu coloquei o nome dele de zebra. É, Adão, gostei, zebra tá bem feito. E aquele que pula? Pois é, parece que tem as pernas de trás maior que da frente, ele não anda, né? Então, ele pula. Pois é, Deus, eu coloquei o nome dele de sapo. Ah, Deus, você viu aquele outro? Então, aquele que se arrasta e leva uma folhinha nas costas, que é tão minúsculo, mas ele é tão trabalhador. Então, aquele eu chamei de fogo, e o outro, de miga. Esse aqui é piada interna, meus amados. E esse era o diálogo de Deus. Era ver a criação de Deus, né, que o Anderson falou, foi muito importante. A gente deixa de apreciar as coisas que Deus faz. Porque a gente começa a se importar com as coisas... me foge até a palavra, coisas desnecessárias, preocupações do mundo, né, do dia a dia. Quando a gente não consegue nem olhar para o céu, olhar as estrelas, olhar a existência da criação de Deus. E mais ou menos isso, meu amado, que Satanás fez. Ele passou a olhar, né, para as coisas terrenas, para as coisas vazias. Automaticamente o coração dele começou a se encher de arrogância, de egoísmo, e ali corrompeu-se, né, a criação de Deus no coração de Satanás. E aí a gente começa a ver que Satanás começa a induzir, né, o homem a ser igual a ele. O quê? Negar a existência dele. E Deus deixa um mandamento, né, sobre o jardim, no qual o homem poderia fazer tudo, comer de tudo, mas não tocar e nem comer do fruto da árvore, né, do conhecimento, né, da sabedoria. E a Bíblia vai dizer que Satanás chega, né, sorrateiramente, como uma serpente. Eu quero abreviar bem esse assunto. E diz para Eva: certamente não morrerás. Porque Deus sabe, a hora que você comer do fruto do entendimento, você vai ser igual a ele. Mas você não morrerás. Mas qual foi a ordenança de Deus? Não toque, não comas, porque certamente morrerás. Então Satanás, meu amado, minha amada, ele sempre vai mentir para você, dizer que aquilo que Deus falou não é verdade. Aquilo que Deus deixou de mandamento, olha, não faça isso, ele vai dizer, faça porque não vai acontecer nada. Certamente, se você beber um pouquinho, você só vai ficar bêbado, não vai acontecer, não vai haver condenação. Certamente, se você se entorpecer, se você ficar doidão, não vai dar overdose, não vai morrer. Não. Você acha que Deus vai deixar você morrer? Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um plano, Deus tem um projeto. Você acha que Ele vai deixar morrer? Vai lá, pode assaltar. Pega a arma, vai, faz um assalto lá, que não vai acontecer nada. Deus tem um plano, Deus tem um projeto. Vou usar a palavra, né? Isso Satanás diz. Deus tem um projeto de salvação para a tua vida, não vai morrer. E vai dizer, mas só que Satanás, ele não vai dizer que você vai morrer. Ele vai dizer que o plano de Deus não vai deixar de acontecer na tua vida. E prova disso, meu amado, que Adão e Eva pecam perante Deus. E o projeto realmente de morte não aconteceu, talvez, né? No contexto que Satanás disse que Adão e Eva achavam que seria morte.
mas ali morreu a inocência. Ali morreu a santidade, ali morreu a verdade, ali morreu o contato, ali houve uma barreira. A Bíblia diz que uma única coisa que pode afastar o homem de Deus, que é o pecado. Ali entrou o pecado. Ali, assim como o pecado entrou entre Satanás e Deus, entre os anjos que seguiram, né, toda aquela trilogia de Satanás, cortou-se. E os anjos foram lançados lá do céu, foram lançados ao abismo, a ser condenados, e deixaram de ter luz, brilho próprio, e passaram a ser anjos das trevas, demônios, ou assim como você entenda. Mas nesse exato momento o homem parou de ter intimidade com Deus. Nesse exato momento o Santo dos Santos se fechou. E a Bíblia diz que aquele homem que tinha intimidade com Deus, ele olha para dentro dele mesmo e vê que ele está nu, que ele está pelado. E Deus fala, mas quem disse para você que você está nu? Ora, pois eu estou olhando que eu estou nu. E a Bíblia diz que ele tenta esconder aquela nudez, mas não é essa é minha visão, né? Não é uma nudez física, mas a nudez do quê? Do coração. Porque ali ele não pode esconder de Deus o que ele fez. Ali ele não pode negar para Deus, e Deus fala, filho, você pecou? É, pai, eu pequei, por isso eu me escondi aqui, para o Senhor não me ver, porque eu estou sujo. Eu estou sujo. E mesmo ele sendo criação de Deus, vamos dizer assim, vamos dizer uma pessoa, né, que aceitou Jesus, está no caminho de Deus, desceu as águas, toma a Santa Ceia, participa do culto, por causa do pecado, ele pode ser condenado. O pecado afasta o homem de Deus, o homem que desceu as águas, o homem que aceitou Jesus, o homem que prega a palavra, é cortado. É cortado, e é muito necessário que o homem olhe para dentro dele e veja que ele está nu. Mas que nudez é essa? Revestimento espiritual, autoridade espiritual, os dons, a armadura espiritual, a palavra. Quando o homem está no pecado, o homem está na falha, ele fica nu, ele fica pelado espiritualmente de uma maneira que qualquer vento abala ele. Financeiro abala ele, preocupação abala ele, um terremoto em outro lado do mundo abala, os demônios pisam na cabeça dele, pinta e borda sobre ele. Ele não tem poder, ele não tem arma, ele não tem estratégia. E mesmo que ele conheça a palavra, o demônio vai dizer assim, ó, o teu Deus eu conheço. O pastor da tua igreja que você aceitou Jesus, que você desceu as águas, ele eu conheço. Mas você, não sei o que você está fazendo aí. Porque ainda ontem você estava dançando comigo, ainda ontem eu estava usando você, agora você quer tentar me repreender? Não. E ele vem com mais força, com mais autoridade, porque a partir do momento que o homem entra em pecado, isso o homem, meu amado, o homem, vamos dizer, o homem filho de Deus, né? Ele cai. Ele perde. O nome do livro da vida dele então eu digo para você, afirmo para você perante a palavra de Deus, ainda que sejamos chamados de filho de Deus, se estivermos em comunhão com Satanás, com as coisas mundanas, no dia, meu amado, do juízo final, papai vai dizer para mim e para você, se não estivermos em conformidade, afaste de mim, porque eu não conheço vós. Glória a Deus. Afastai de mim. Então não é garantia nenhuma para mim nem para você ter descido as águas, ter simplesmente aceitado Jesus, porque nós somos justificados pelas nossas, e o justo viverá pela fé em crer em Deus, em fazer a obra dele, a vontade dele. Então não tem nada em débito automático. Não tem, meu amado. Aquele negócio do Pix lá que coloca a maquininha, você encosta o cartão, isso daí é mentira, isso é mentira. E a gente começa a ver que o homem cai, né? É cortado do plano de Deus. E aí, só que Deus é muito bom, meus amados, que ainda assim, mas para Satanás não teve essa justiça, não teve perdão. Mas para o homem ainda Deus deu uma nova estratégia, uma nova chance. E a gente vai correr a Bíblia agora, vamos chegar onde? Em Jesus. Quando Jesus vem, Jesus começa a dizer, eu não vim para fazer a minha vontade. A minha vontade não é fazer a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou, a vontade do meu Pai. Não faço nada por mim mesmo, o que eu faço é porque o meu Pai me enviou a fazer, a ser feito. Então todas as obras que Jesus fez, ressurreição, dar vista aos cegos, vista aos cegos, né? Todos os milagres do aleijado que andou, foi tudo permissão de Deus, foi tudo a vontade de Deus. E ele veio para justificar aquilo que Deus, né, o mandou a ser feito sobre a terra. E o que é cabível a mim e a você na noite de hoje, né, perante essa palavra? Fazer a vontade daquele que nos enviou.
caminhando ao lado de Jesus, porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chegará ao Pai senão por mim. E a Bíblia diz também, seja santos porque eu sou santo. Então temos que andar em santidade sim, meu amado, porque do contrário não veremos a face de Deus. A Bíblia também diz que o caminho, a porta é estreita. E se a gente levar fardos do mundo, coisas mundanas, coisas malignas sobre nossas costas, não passaremos, não vai passar. Não adianta você tentar levar riqueza, levar fama, levar, vamos dizer assim, a idolatria, tudo aquilo que não pertence a Deus. Esses fardos não vão passar, só vai passar você. Só cabe você, só cabe a tua vida. A Bíblia diz que a salvação é individual. É impossível você levar toda a tua família nas tuas costas, é impossível a mãe levar um filho, é impossível o filho levar a mãe nas costas, porque a salvação é individual. Tá. Aprendemos que a glória é para Deus, a honra e a glória é para Deus. E Satanás, ele vem mentir, ele vem distorcer, dizendo que a honra e a glória é tua. Você deve ser honrado, você deve ser glorificado. O mérito do teu emprego é teu. O mérito da casa que você construiu é tua. O mérito de você ter levantado cedo é teu. E Satanás, ele vem dizer, meu amado, que só a graça de Deus basta, você não precisa adorar a Deus. Porque a graça já pagou o preço, você não precisa mais pagar preço nenhum. Não precisa nem ir na igreja, não precisa nem cultuar Deus, só você ter Ele no teu coração, está tudo liquidado, está tudo pago. Mas se Jesus veio à terra, meu amado, andou como homem, se fez de homem, sofreu dores de homem e louvou o nome de Deus fazendo as obras dele, o que eram as obras que Jesus fazia? Mostrando o plano de salvação. Mostrando que há algo além, meu amado, do que essa vida terrena, que existe algo a mais do que isso que nós vivemos aqui. E Jesus, ele veio para abrir os olhos daqueles que andavam cegos. Talvez na noite de hoje eu e você temos deixado entrar no nosso coração cegueira espiritual, entrar nos nossos corações, meu amado, ego, orgulho. Isso daí não provém de Deus, isso provém do inimigo, e isso vem para tirar a nossa salvação. E essa palavra, ela vem trazer algo muito interessante. Quando a gente aceita Jesus, principalmente na nossa igreja, no ministério pentecostal, tem uma coisa muito séria acontecendo no nosso meio. E eu não quero falar isso para julgar outras igrejas, outros ministérios. Eu quero falar isso para você porque a gente entende que seríamos revestidos, né? Jesus diz, quando ele ressuscita, esperar em Jerusalém, porque do alto serão revestidos de poder, serão revestidos pelo... E esse revestimento é para a gente ter autoridade para expulsar demônios e para levar o evangelho dele. Esse foi o intuito do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Mas nós temos um equívoco na nossa busca, que o Espírito Santo é só para nós girar no manto. O Espírito Santo é só para nós andar de aviãozinho dentro da igreja. O Espírito Santo é só para a gente ter a unção do pica-pau, para a gente subir numa viga dessa e ficar batendo a cabeça igual um doido. Não estou desmerecendo ninguém. Mas tem existido uma busca desenfreada pelo Espírito Santo, na qual não é a vontade de Deus. Deus deixou o Espírito Santo para a gente alcançar os corações, através da palavra dele, que é o próprio Cristo. Jesus é o verbo vivo que desceu do céu, o pão que alimenta a alma, o pão que alimenta o espírito. E de que proveito teria eu na noite de hoje ficar só gritando para você, falando em língua estranha, naquilo que você não entendesse nada do que eu estaria falando? Você poderia se alegrar, você poderia se motivar, mas se não tiver o alimento que é a palavra que provém do céu, você sai daqui da mesma maneira. E os cultos pentecostais nos dias de hoje, meu amado, tem virado uma coisa diferente. As pessoas estão pagando preço só simplesmente para... E a palavra? Se vê uma pessoa no dia de hoje que vem lá do mundo, que não conhece Jesus, ele vai conhecer Jesus? Ele vai conhecer o doido da enchente ali, né? Girando, gritando, berrando ali. E o que aquilo edificou a vida da pessoa? Ah, pastor, você está falando heresia, está dizendo que não pode entrar no manto. Não, eu entro no manto, conheço o Espírito Santo, mas eu digo que você tem que ter contexto bíblico, tem que ter a palavra, tem que examinar as Escrituras. E a Bíblia diz que Jesus e os discípulos, no meio de pessoas simples, eles se tornavam simples. No meio daqueles que eram, né, de renome, eles falavam com outro vocabulário.
Mas se a gente estiver no meio de um monte de pessoas no Espírito, que é uma vigília, que é um culto diferenciado, no monte, gente, é só poeira que levanta, é só folha que levanta lá, porque lá nós podemos dar lugar. Mas no momento que a gente está ensinando, que é um culto, meu amado, de ensinamento, é um culto para a gente levar o avivamento, porque o que aviva o ser humano não é, meu amado, muitas das vezes a nossa necessidade de expor que nós estamos cheios do Espírito Santo, mas a necessidade que as pessoas precisam de Jesus. E para as pessoas receber esse Jesus na vida deles, é da mesma maneira que você recebeu um dia. Alguém chegou e falou da palavra de Deus para você. Alguém falou do amor de Jesus. Alguém falou, olha meu filho, você é especial. Hoje eu tenho um projeto novo para você, uma vida nova. Eu tenho vestes limpas, eu tenho tudo novo para a tua vida. Mas e se tivesse vindo alguém talvez desse meio, chegando para você, empurrando você, querendo que você só caia para trás, caia para trás, caia para trás. Eu pergunto, qual o sentido disso? Meu Deus, aleluia. Qual o sentido de você pagar preço, vir na igreja e orar para você ter unção para derrubar os outros? Se aquilo não vai edificar. Meu Deus. Mas vai, porque é o Espírito Santo tocando. Amém. Mas só que depois não adianta você um dia que você vir pregar aqui, ninguém vir na igreja. Olhar, hoje é fulano que vai pregar, a igreja está vazia. Porque ninguém quer ouvir você pregar, porque felizmente, meu amado, pelas tuas obras conhecerei se és profeta ou não. Aí a pessoa vem e começa a pagar preço. Deus me mostra, eu quero entregar recado. O maior recado, meu amado, que você pode entregar na vida de uma pessoa, principalmente daquela que não conhece Jesus, aqui, ó. E não precisa grito, não precisa berro, não precisa girar no mundo, não precisa falar só numa perna. Simplesmente você precisa manejar isso aqui. E aqui dentro está a resposta para você, a resposta para aquela pessoa que precisa ouvir, né, essa palavra. E eu já peço desculpa a você que aprendeu, ouviu diferente. Não, pastor, mas tem igrejas que são frias, tem igrejas que são pentecostais, tem igrejas que não falam em língua. Não estou falando de falar em língua, porque os próprios discípulos, eu creio que Paulo teve a necessidade de mandar uma carta para uma igreja, na qual essa igreja todos falavam em língua, todos, não tinha um que não falava em língua. E Paulo fala, olha, eu como também adorador de Deus, também falo em variedades de língua estranha, mas não convém se entrar uma pessoa nova, uma pessoa que não conhece Deus, e todos vocês falarem em língua, não tiver quem interprete, não tiver quem discirna, então não convém. É melhor vocês serem maneirados. A Bíblia diz que não tem limites para você escrever livros, conhecer, para você estudar. Não existe limites para isso. Então, a Bíblia diz que a gente tem que andar no Espírito e no conhecimento. No Espírito e no conhecimento. Não adianta a gente vir só no Espírito, vir doidão aqui. Na hora que a gente vai pregar a palavra, a gente não consegue alcançar os corações. Porque a palavra que transforma não é, meu amado, o grito, não é o pulo, não é o chiado, não é o tanto que se vai gritar, o tanto que se vai urrar. Às vezes, não, eu vou chegar lá, vou com uma voz de trovão, porque se eu falar com voz de trovão, o fogo cai. Não cai. Eu digo para você que não cai, não é pela tua voz, não é pelo timbre da voz, mas é pelo Espírito. E o Espírito vem, meu amado, através de Jesus. Se você se colocar aqui e glorificar o nome dele, vir com o intuito no teu coração de glorificar o nome dele. Aleluia. É glória que sobe, é glória que desce. É glória que sobe, é glória que desce. Se você pegar esse microfone e dizer assim, o nome de Deus é poderoso, porque Ele criou, Ele fez os céus e a terra, Ele fez um plano, Ele fez. Tenha certeza, meu amado, que você está honrando Ele. E Ele vai estar honrando você. E através desse, vamos dizer assim, atrito de unção e adoração, o Espírito vai se manifestar. De outra maneira, você vem preparado, sabe? Não, hoje eu vou arrasar. Hoje vai cair aquela igreja. Cai nada. Cai nada, só dá os irmãos indo embora assim, ó. Meu Deus, sangue de Jesus, só misericórdia. Sai blasfemando de você ainda. Mas tenha conteúdo. Eu falo para você, tenha conteúdo, tenha a Bíblia no teu coração, tenha adoração a Deus. E eu já anotei, já foi tudo embora, nem tenho mais, foi embora a minha pregação. A Bíblia é muito clara. A Bíblia fala de arrependimento de pecados. Se hoje você está aqui, né, é porque alguém pregou a palavra para você e você se arrependeu do velho homem. Se você retornar para o velho homem cheio de ego, cheio de orgulho,
Não é a obra de Deus que você está fazendo, meu Glória a amado. Deus. Eu sinto muito em dizer que é o inimigo usando você. É o inimigo enchendo você de exaltação. É o inimigo enchendo você de orgulho, que você é capaz, que você pode. Ó, Satanás levou um pé na bunda lá do céu. Porque ele achava que podia. Porque ele achava que tinha mais unção do que o próprio Deus. Cuidado. Eu digo para você, cuidado, cuidado, cuidado. Eu já falei dentro dessa igreja que os profetas deste lugar serão medidos pelas profecias, se vão se cumprir ou não. Aleluia. Eu falei isso para vocês e já tem acontecido. Já tem acontecido, já tem acontecido. Tem pessoas que estão sendo desmerecidas. E não nesse meio, não só nessa igreja, eu falo de pregadores, de pessoas de fora que a gente tem trazido. Meu Deus, cada bola fora, meus amados, que não convém. Olha só, Deus faz um plano e diz: olha, filho, a promessa que eu tenho para a tua vida é essa. É assim, 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 sim. Espera o tempo certo. De repente vem aquela pessoa e traz a profecia tudo torta. Tipo, ao contrário daquilo que Deus está falando, eu falo, mas Deus é enganoso? Não, Deus não é enganoso. Mas a gente vê que é o inimigo usando, meus amados, para confundir. É a serpente lá no jardim falando: olha, Deus não vai matar, não. Não, Deus não vai matar. Deus, olha, pode ficar assim, pode fazer desse jeito que é mais fácil. Deus não vai tirar a bênção de você. Temos que andar vigilante. Essa palavra não é para você é para você que quer revestimento de Deus. É para você que quer andar, meu amado, em sinceridade com Deus, que quer fazer a diferença nas nações. Eu não estou condenando ninguém. Essa palavra, não estou falando mal de ministério nenhum, não estou falando mal que o meu ministério é melhor do que, né, o ministério B. Mas eu estou falando para a gente não ser confundido por Satanás. Porque é uma linha muito tênue, muito fina, de ser o Espírito Santo te usando, você sendo usado por você mesmo, pela vontade do teu coração. Ah, mas o meu coração, a Bíblia diz que o coração do homem é? O coração do homem é? E também podemos estar sendo usados pelo Espírito maligno. Ah, mas foi o Espírito que falou. Mas qual o Espírito que falou? Espírito de Deus? Espírito maligno? Sendo que o inimigo anda ao nosso derredor e a qualquer momento ele pode soprar no teu ouvido? Temos que ter discernimento para a gente estar influenciando vidas, influenciando casais. Meu amado, eu já falei, eu expliquei para vocês. É muito mais edificante você pegar um casal que está em briga, que está em dificuldade, e você apacentar, e você cuidar, e você ouvir, e você zelar, e você sentar junto com eles e orar, do que você, Deus, me mostra o que está acontecendo errado, me mostra o que está acontecendo errado. Aí de repente, meu amado, Deus mostra, o inimigo mesmo se mostra e diz: olha, é pombagira lá. Aí você, olha, Deus está me dizendo que o que está acontecendo é pombagira. Não sei quem que está traindo quem, mas é pombagira. Acabou o casamento. Meu Deus. Acabou o relacionamento. Como que vai colar? Aí a mulher, nossa, mas está me traindo. Não, é a mulher que está me traindo. Acabou o casamento. E a gente não vigia, meus amados, quando é para tocar em casamento. A gente não vigia quando é para tocar em famílias, em lares. E a gente só quer ser usado, quer só fama, quer só receber a glória. Não, porque eu sou profeta. Não, porque eu sou profetisa. Deus me usa. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. E você também que tem os ouvidos sensíveis, que ouve qualquer coisa, cuidado com aquilo que você ouve também. O teu ouvido não seja pinico. Não seja pinico para ouvir qualquer coisa. Tenha pelo menos um discernimento se é Deus que está... Se tem coerência com aquilo que está na Bíblia, principalmente sendo o que está na Bíblia. Imagine você vem na igreja, está vindo na igreja, não é casado, não vive em santidade. Talvez você vem na igreja, o teu marido não vem na igreja e vocês não são casados. Aí vem o profeta: ó, Deus está mandando você fazer a obra, é Deus que está mandando você fazer a obra, é Deus que está mandando você participar da ceia, é Deus que está mandando... Gente, a Bíblia não diz que a ceia, meu amado, é para quem é casado. A ceia é para quem é batizado, desceu as águas. Por causa do contrário, a gente está recebendo que condenação. E uma palavra dessa, olha, pisa na cabeça, meu amado, das ovelhas. Então, se você não é pastor, meu amado, vigia, porque é muito grave, é muito sério o rebanho de Deus. E Deus fez a criação para adorar Ele. Deus fez a criação para exaltar o nome dEle. Deus fez eu e você para estarmos diante dEle. E a coisa mais linda na vida do ser humano é você glorificar o nome de Deus. É você levantar de manhã e dizer: glória a Deus por mais esse dia.
É você pegar aquele prato de alimento que Deus preparou para você e dizer glória a Deus por esse alimento. É você pegar as dificuldades, as dores, as lágrimas e dizer glória a Deus, porque Deus está vendo o que está acontecendo. Eu estou chorando aqui. Eu estou chorando, mas Deus está vendo o que está acontecendo, a injustiça que está acontecendo comigo. Não precisa você ser o giraia. Porque vai que por terra Deus faz justiça. Deus faz justiça também. Mas se você glorificar o nome dele pela injustiça que você está passando, tenha certeza que a justiça dele vai vir. Porque é glória que sobe, é glória que desce. É glória que sobe, vai ser glória que vai descer. Só que o problema é que a gente não tem vivido muito isso. E temos influenciado pessoas a não viver. A gente tem, sabe, dado honra. E eu não estou falando só dessa igreja. Eu vejo as pessoas, né, aí nessas lives aí do Pix. Envia um Pix aqui que Deus vai revelar teu CPF. Envia um Pix aqui de R$1.000, porque Deus vai revelar, enfim, o nome da tua mãe, o nome do teu pai. Envia um Pix aqui de R$1.000 que a chave vai chegar, a porta vai abrir, a porta vai fechar. Meu Deus. Gente, é esse evangelho que nós estamos vivendo nos dias de hoje. O evangelho do arrependimento, de honrar a Deus e glorificar o nome de Deus, está ficando de lado. Está perdendo a graça. Não tem mais efeito, porque todo mundo quer gerar no mundo. E sabe qual é o retorno das igrejas pentecostais? Os pastores são ignorantes. Porque no estudo, todos os pastores pentecostais abrem as igrejas de qualquer jeito, porque diz que foi Deus que falou com ele abriu uma igreja. O reconhecimento de nós pentecostais que andamos no Espírito é que nós somos ignorantes. Não temos estudo. Se você for debaixo de um... Qualquer igreja fala isso. As igrejas de renome, as igrejas que têm várias filiadas, né? E eu não preciso nem citar nomes. As igrejinhas pequenininhas, pentecostais, são tudo loucos, são tudo ignorantes, não sabem o que estão fazendo, vivem por eles mesmos. Aí se uma pessoa chega aqui, realmente chega uma pessoa dessa, não, vamos ver se é. Aí chega aqui o pregador todo doidão. Nossa, são ignorantes mesmo. Parece que são um bando de urso ali, um bando de leão. Então temos que ter moderação. Nos momentos que Deus usar você, deixa Deus usar. Mas no momento que você tiver a oportunidade de falar do amor dele, o evangelho assim... Meu amado, você acha que Jesus andava doidão assim? Igual às vezes a gente pensa que a gente deve andar? Meu Deus. Imagine se Jesus mandou a gente seguir os passos dele. Não estou mandando você parar de orar para você receber o Espírito. Porque sem o Espírito não teremos revestimento. As armaduras espirituais lá de Efésios 6 provém do Espírito, pelo Espírito. Mas você já imaginou se Jesus andava assim? Meu Deus, aleluia. Já imaginou se Jesus andava assim? Ou eu não sei, minha amada. Temos vivido tempos difíceis. Meu Deus. Tempos difíceis de pessoas vazias. Tempos difíceis de pessoas, meus amados, que estão no pecado e não aprendem a renunciar ao pecado porque não são alimentados pela palavra, pelas escrituras. E a gente busca mais, preza mais em pagar preço, buscando, sabe, ser doidão no Espírito. Eu não estou dizendo que você está errado, mas concilie o Espírito com a palavra. Concilie, meu amado, o conhecimento teológico, a Bíblia, com o espiritual que você vai ver. Não tem o que te pare. Mas se você for muito do espiritual, você é doidão, não tem conhecimento. E se você for muito da teologia, muito teórico, você é frio. Você é uma geladeira, conhece, fala. Então tem que ter um equilíbrio. Se não tiver equilíbrio, está fora dos padrões da Bíblia. Não é do padrão do pastor. Tenha entendimento, tenha conhecimento bíblico, tenha conhecimento teológico. Escreva, para você escrever um livro, gente, não é qualquer um que escreve um livrinho. Você tem que ter sabedoria, discernimento. Então escreva livro, para você escrever, então busque entendimento, busque conhecimento e não abandone a graça, não abandone o Espírito Santo, não abandone esse lado, sabe, doidão, né, que a gente tem que buscar. Mas eu quero só explicar para você, meu amado, seja equilibrado, tenha domínio próprio. A Bíblia diz que quando o Espírito é sensível ao homem, é mais ou menos isso. É você ser cheio do Espírito Santo e também ser cheio da palavra, do conhecimento. O dom de apacentar, o dom de você pegar um microfone e não ser uma arma, mas sim uma ferramenta de Deus de transformação. Imagina você chegar no meio de uma boca de fumo, né, de pessoas que estão nas drogas ali. Ah, Deus, me pega aqui, que eu vou...
Ah, gente, você leva uns tapas na orelha ali e te chamam de louco ainda. Meu Deus. Te chamam de louco. Mas se você chegar com amor, se você chegar, se assentar na presença, a Bíblia diz que Jesus, ao passar uma criança, a chegar uma criança perto dos discípulos, que ali já estavam cheios, sou discípulo, ando com Jesus, minha salvação é garantida. Chega um menininho ali, e os discípulos, tira essa criança daí, tira essa criança, quem que é a mãe dessa criança aí mal educada? Esse aqui não é lugar de criança. E Jesus disse que verdadeiramente, quem não tiver um coração sensível igual a essa criança, não verá, né, Deus, não verá a glória de Deus. Por quê? Sabe por quê? O coração da criança, meu amado, o pai dela é um super-herói. Glória a Deus. No coração da criança, a mãe dele é um super-herói. Não existe homem mais forte do que o pai dele, ainda que o pai dele seja 49,9 kg. Não tem homem... Hulk, coitado do Hulk, Sonic. Meu pai corre, coitado. Meu pai corre igual o Sonic. Vai brigar com uma criança dessa pra você ver se ele não defende um e dentro o pai e a mãe dele. Glória a Deus. E quando a gente tem um coração igual de uma criança e olha pra Deus, já pensou? Deus é meu super-herói. Não tem ninguém mais forte que o meu Deus. Não tem inimigo maior do que o meu Deus. Assim, meu amado, uma criança fez ao ver Golias. Assim uma criança fez quando olhou para Golias e disse: você está afrontando meu Deus. Você não está afrontando a mim, você está afrontando meu Deus. E não tem herói maior, não tem soldado maior do que o Deus que, né, o Deus que eu sirvo. Ele foi com uma simples pedrinha. Não precisou de arma, não precisou de nada. E aquilo foi algo tão simbólico que se ele tivesse autoridade, talvez na palavra dele, falava: morre, seu infeliz filisteu. Tinha certeza que tinha caído por terra, porque ele estava honrando a Deus, glorificando o nome de Deus. Então na noite de hoje, meu amado, tenha um coração sensível igual de uma criança, porque o super-herói na tua vida e na minha vida é Deus. Glorifica Ele todo momento, a todo instante, em tudo que você vai fazer. Quando você preparar uma pregação, não veja se está dando glória a você, ou se está dando glória ao inimigo, ou se está glorificando a Deus. Aleluia. Tenho certeza que vai ser certeira essa palavra. Vai ir no coração das pessoas, ou vai mudar o pensamento das pessoas, olharem para a mesma honra que você dá a Deus. Aí você vai ver nas pequenas coisas, nos teus diálogos, no diálogo que você vai ter com os teus filhos. Ô pai, esse ano você vai comprar videogame? Olha, se for da vontade de Deus, meus filhos, o pai vai comprar até 2. Ah pai, eu quero uma bicicleta. Se for da vontade de Deus, vai orando e que Deus prepare. Aleluia. Para de você ser o herói do teu filho. Para de você garantir o sustento do teu filho. Ensina o teu filho que é Deus que manda, é Deus que prepara, é Deus que abençoa, é Deus que prepara o dia para que amanhece. Pai, você vai trabalhar amanhã, pai, por que você não fica em casa? Não, meu filho, Deus tem que preparar o dia da manhã para o pai ir trabalhar, o pai tem que ir. Então é nessas coisas pequenas que a gente reeduca o nosso coração. Nas coisinhas pequenas, não é nas coisas grandes na frente dos outros. E a gente tem perdido muito. O evangelho tem perdido muito por causa de pessoas que buscam exaltação própria. Pessoas que buscam agenda para pregar. Mas aí você dá a oportunidade para elas trazer a palavra na igreja igual essa, você vê que, gente, a palavra é rasa. A palavra é rasa. Não tem nem mesmo, meu amado, uma interpretação de texto. Fica longe de uma interpretação de texto. Algo que é simplório, que se aprende lá na escola, lá na 5ª série, 4ª série. Não sabe interpretar texto. Isso não tem nada a ver com Bíblia, com ser crente. Simplesmente uma interpretação de texto. Ele não sabe desenrolar, não sabe desenvolver. A gente aprende, meu amado, na escola que a palavra tem que ter o quê? Começo, meio. A pessoa só começa a Bíblia lá, começa a falar e o que aconteceu? Não dá. A gente começa a ouvir uma história. Eu, pelo menos, eu tenho sede de ouvir uma história. Começa a falar de Davi. Mas o que aconteceu com Davi? Davi matou Golias e depois? Depois Deus exaltou ele, colocou ele num castelo, colocou ele para reinar. E antes de Davi reinar, ele precisou andar ao lado de Saul. Antes de Davi sentar no trono no qual ele foi ungido, e Deus falou: filho, você vai sentar no trono. Ele precisou ir lá do lado de Saul, dias após dias, para aprender, para conviver com Saul, para ver como que é o dia a dia do reino, tocando a harpa, expulsando os demônios de Saul, até que ele pudesse se assentar. Então tudo tem uma escola, tudo tem que ter uma caminhada para a gente tomar posse das coisas. Então tudo tem um tempo, tudo tem um preparo. Mas as coisas de Deus, meus amados, elas não se perdem com o tempo. Mas eu e você podemos se perder.
Eu e você podemos se perder a qualquer instante. E o que separa o homem, meu amado, de Deus é o pecado. E podemos perder a salvação, sim. Nosso nome foi escrito no livro da vida no dia que eu e você aceitamos Jesus Cristo, no dia que nós descemos as águas e aceitamos Ele como o único, suficiente Salvador da nossa vida. Mas no momento que o pecado foi aceito por você também, teu nome foi pegado, o anjo pegou uma borracha lá, ó. Teu nome foi riscado do livro da vida. Então, busque santidade, porque sem santidade não veremos, né, a glória de Deus. Amém? Que essa palavra surge efeito no teu coração, porque quer ser doidão do Espírito? Continua sendo, não estou repreendendo você. Mas eu já falei, o dia que talvez você vai trazer a palavra, talvez no dia que eles verem o teu cartaz lá, fulano de tal vai pregar a palavra. Ah não, isso daí eu não vou. A igreja pode estar vazia, mas pode ser que no dia que você vai pregar a palavra, não, isso daí conhece a Bíblia. Nossa, isso daí, olha, esse daí é doutor, teólogo na Bíblia, esse daí eu vou porque eu quero aprender mais, porque isso daí sabe. Encher a igreja por conta que você vai trazer a palavra. Então, mas não seja frio, e não seja só espírito, né? Moderado, conhecendo a palavra e cheio do Espírito Santo. Amém? Vamos orar, meu amado, vamos agradecer a Deus por essa palavra que o Espírito Santo tem ministrado, porque Ele não quer negar o poder dele a ninguém, Ele não quer negar a graça dele a ninguém, Ele não quer negar, meu amado, os dons, os talentos que Ele tem para entregar na minha, na tua vida a ninguém. Mas só que Jesus é a palavra, o verbo vivo. Ele está aqui dentro desse livro aqui, meu amado, que pode ser dizer que é um manual, e não tem outra forma, não tem outra maneira. Então busca a Deus, conheça as Escrituras, porque a palavra, meu amado, é que liberta, a palavra que transforma, a palavra que ilumina, a palavra que alimenta, a palavra que tira do nosso coração o desejo de pecar. E Deus vai nos dar a honra. Então que nessa noite se você tem o desejo, se você